الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Eu desprezo o que tu desfruta, rejeito o que te excita. Eu não ando com... Eu durmo numa mesquita. Da verdade que tu te desquita, eu não me banho, eu me afogo. Minha conduta é restrita. Tô sóbrio, eu não me drogo. Só pra lá que eu rogo. Pra quem não entende o que eu digo, arrivederci negro, até logo. Buena suerte, amigo. Ser forte que eu sou contigo. É o que ele fala pra mim. Teu inimigo, meu inimigo. Hamdolillah Rabbil Alamin. Você conhece o do gueto? Já ouviu falar do gueto? Dos pretos para os pobres com os pretos. Ele traz poesia do gueto lá. Ele afia suas facas. Se quiser do modo sangrento, melhor preparar suas macas. Desde antes das sacas de café e de açúcar, um de nós com coração em maca e a mente fazendo zikr. Eu ainda tenho minha Bíblia, só que agora creio em destino. Hoje rezo pra Qibla, sei que Jesus era palestino. Shabbos. Yeah, man. Pô, 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 pô. Yala Habibi! Salam Aleikum Podcast, já está no ar o primeiro podcast islâmico do Brasil, sempre trazendo à tona temas da mais alta relevância para a sociedade, para muito além de só a comunidade islâmica. Tem muita gente pensando que isso aqui é um programa sectário, só voltado para muçulmanos. Ele é feito por muçulmanos, então por isso o primeiro podcast islâmico do Brasil. Já aproveitando o ensejo, eu sou Sharif Shabazz, você já me conhece. E se você deseja apoiar este projeto, você pode fazê-lo das mais diversas formas. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, especialmente se inscrever no nosso canal do YouTube, porque a galera tá engajando nas redes sociais, no entanto não está se inscrevendo no canal. Legal, tá se inscrevendo no canal para que a gente consiga continuar produzindo episódios da mais alta relevância como esse de hoje, que daqui a pouco eu vou falar para vocês do que se trata, quem é o convidado, quais as temáticas que vamos abordar hoje. Mas voltando a essa questão do apoio, você também pode apoiar de maneira a ajudar a gente a ter recursos para a gente continuar produzindo esse trabalho, certo? O Pix fica fixado aqui na sua tela, você pode fazer uma doação de qualquer valor, pessoa física, pessoa jurídica, e estamos abertos a conversações também, no intuito de pensarmos parcerias, colaborações, mútuas contribuições que podemos dar uns aos outros aí para que nós cresçamos enquanto comunidade. E aí, voltando a dizer, não estamos ligados apenas à comunidade islâmica, nós estamos falando de temas relevantes da sociedade brasileira como um todo. Política, história, geopolítica, ciência, certo? Hoje vou falar com esse irmão, firmeza total. Ele é um dos fundadores das oficinas de hip-hop de Diadema. Diadema que tem uma longa tradição na cultura hip-hop, certo? Tem contribuições muitíssimo importantes para a história da construção da cultura hip-hop, da solidificação da cultura hip-hop, especialmente no seu viés político, social e racial, certo? Então, um dos fundadores das oficinas de hip-hop de Diadema, militante do Movimento Negro Unificado desde 1989, fundador da Posse Haussa, sobre a qual já falamos várias vezes aqui nesse podcast. Uma das primeiras do país. Vamos falar um pouquinho, de novo, sobre o que é posse, o conceito de posse, quais são as ações que caracterizam esse coletivo que leva esse nome de posse na cultura hip-hop, certo? Um dos idealizadores do Enjune, que é o Encontro Nacional da Juventude Negra. Muçulmano desde 1996 e atuou por 12 anos no CEDIAL, Centro de Divulgação do Islã para a América Latina. O nome dele é Onerê Alamin, cuja presença muito nos honra em ter aceitado tão gentilmente o convite do Salam Aleikum. Cá está, atrasei um pouquinho, teve paciência de me aguardar. Um irmão que eu... Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma ressalva. É um irmão que, não apenas para mim, mas para vários que vieram da minha geração, é uma referência fortíssima, um norteador de comportamento político, um norteador do pensamento filosófico, da questão do negro, da questão do Islã, da questão do hip-hop. Onerê, muito obrigado de ter aceitado participar dessa gravação com a gente hoje. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Satisfação, meu irmão. Para mim é uma honra também estar aqui
Espero que a gente possa trocar muitas ideias que possam ajudar aos trabalhos que a gente precisa fazer com os muçulmanos aqui no Brasil. E esse trabalho que vocês têm aqui, com certeza, é uma ferramenta fundamental. Da hora. E, por último, porém não menos importante, vou apresentar essa muçulmaninha que tá aqui no meu colo hoje. Tá meio tímida ela. Fala um salam aleikum pra nossa audiência. Essa é a Aisha, minha filha, veio participar hoje das gravações. Tem pergunta pra fazer pro Nerê? Daqui a pouco, se surgir, você pode fazer. Com certeza, com certeza. Fica à vontade. Nerê, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. Vamos trocar um papo. Eu já vou começar jogando pra cima. Aqui, quando a gente iniciou esse projeto, eu ficava numa certa morosidade, me faltava um traquejo, não tinha treino ainda, então eu ficava ali querendo explorar a infância do convidado. Tô ligado. Às vezes é legal você ter isso como preâmbulo. Só que agora que a gente já está um pouco mais azeitado, de vez em quando a gente já dá no meio da canela para começar. Que vamos. Então vamos lá. Eu vou citar 3 esferas. O Islã como esfera espiritual, religiosa. A cultura ou o movimento hip-hop como esfera cultural. E o movimento negro enquanto esfera política. A pergunta é, existe intersecção entre essas esferas? Se sim, gostaria que você explanasse para a nossa audiência o seu ponto de vista. Firmeza. Então, o que acontece? Eu vou procurar responder a partir da minha própria experiência de vida, porque ela tem relação direta com esses 3 pontos que são fundamentais para aquilo que eu me tornei hoje, né? Então, a princípio, eu conheci o movimento hip-hop, que foi um instrumento fundamental para entender quem eu sou, qual é o meu papel nessa sociedade e de que forma eu poderia combater todos aqueles malefícios que estavam ao entorno da minha realidade. Eu sou nascido e criado em Diadema. Diadema também, infelizmente, já ocupou o ranking da cidade mais violenta do mundo em algum determinado tempo. E nesse determinado tempo era o tempo em que eu estava crescendo nessa cidade. Então, a gente tinha que criar formas de existir e resistir a tudo aquilo que estava acontecendo. Então, o hip-hop foi uma forma de comunicação profundamente importante para a gente expressar toda essa angústia que a gente estava carregando em diversos aspectos da vida, né? Infelizmente, desde quando a gente nasce e é maltratado num posto, quando a gente tem uma moradia precária, quando a gente não tem um transporte decente, quando a gente não tem acesso à cultura, e tudo isso estava afetando a nossa realidade, que quando a gente não era morto pela polícia, a gente era morto por nós mesmos, entre nossos conflitos, entre vários valores ali colocados. Então, isso era uma realidade e o rap foi um instrumento fundamental para a gente entender e construir uma mudança. Porque o rap também tem esse papel fundamental, né? Ele trazia, através da arte, uma forma da gente tirar a violência da frente e usar a arte como uma forma de reagir, de poder expressar e poder, inclusive, se entender no mundo, né? O movimento negro, para mim, veio em sequência, né? Quando eu entendi que o rap era um instrumento profundamente importante de comunicação e entretenimento periférico, preto, periférico, eu tive a oportunidade de conhecer um instrumento que ia me dar a munição necessária para poder expressar essa forma de comunicação periférica, afroperiférica, que era o que o movimento negro tinha a me oferecer. Então, e aí já vem minha primeira referência, que é o meu irmão Queto, que hoje me acompanha aqui. Ele vai num evento no Inamar, de quebradona, a gente virado pro lado da Imigrantes, dando várias ideias malucas de concepções de vida que a gente tinha e usando o rap como instrumento. Ele fala, mano, vocês precisam conhecer o movimento negro. E quando eu chego no movimento negro, eu percebo o quão importante é você beber dessa fonte de conhecimento. Porque você não só vai começar a entender que toda aquela situação que a gente estava vivenciando, ela não era em vão. Ela tinha um porquê, tinha um status quo, tinha um objetivo. Eles tinham um objetivo de manter a gente ali, de ver a gente se matando ou deixar a gente morrer através desses mecanismos, né? Então, o movimento negro começou a dar essa estruturação para a gente. Então, o Adomair, o Gumbiwi, um grande irmão, fundador do MNU lá no ABC, um irmão que hoje está no Maranhão, mas foi uma ferramenta importante para por umas centenas de jovens, se não milhares de jovens que passaram na mão dele para obter formação, foi um cara que nos começou a dar livros, nos fazia refletir sobre a questão racial, começar a fazer esse link entre
olha, se você, muitas vezes você vê que a pessoa está fazendo a mesma coisa que você faz, mas por ser negro você vai ter outro tipo de reação, outro tipo de circunstância vai acontecer com você, simplesmente por causa da cor da sua pele. Então, todas essas lógicas foram começadas a apresentar para a gente começou a ligar a nossa realidade com essas lógicas. E essas lógicas vieram através de vários pensadores africanos, em África e na diáspora, que puderam nos dar luz, né? A gente começou muito com Abdias do Nascimento, a gente leu foi uma grande referência de leitura, nos trouxe os iniciais concepções de panafricanismo e outros conceitos que são fundamentais para a luta que a gente carrega. Você começa a ver mulheres negras importantíssimas que também trouxeram muitas referências e a gente começa também a entender a nossa história. A gente existe, mas antes da gente, como que foi essa existência? E toda essa história foi fundamental para nós, porque no hip hop a gente começou a perceber que quando você mais tem conteúdo, melhor seria para nós, porque era a exigência do hip hop 90, ao qual eu sou formado, que falava que a pessoa tinha que ter um propósito muito maior do que conseguir rimar o começo, o meio e o fim de cada frase, que ele tinha que ter uma concepção, ele tinha que ter um conceito, ele tinha que trazer algo que pudesse despertar, porque esse foi a nossa escola, assim, de entender como isso era importante. Quanto mais perto disso, maior era o teu respeito nas ruas. Porque a rua entendia o que você estava falando. Porque você muitas vezes fazia esse link, né? E aí o que acontece? A gente começa a beber muito dessas fontes de lideranças negras dentro e fora do continente africano. E aí passa-se, obviamente, por Malcolm, passa-se por, enfim, uma tonelada, Steve Biko, né? Passa por outros tantos nomes de lideranças que foram importantes para a nossa formação. E em 92, 93, a gente, na verdade, no início de 91, a gente já começa a fazer as oficinas de hip hop, que a gente só queria um ponto de tomada e acabou virando uma coisa muito maior. Não vou me esticar muito nesse ponto da história. Mas aí a gente começa também a conviver com uma outra experiência de oficinas que eram até um pouco mais... começou um pouco antes da gente, que era o pessoal que fez o livro ABC Rap, que é o primeiro livro de hip hop do Brasil. E que 90% das pessoas ali eram formadas por pessoas que depois vieram a fundar a Posse Raúça. E aí você fala, mas Posse Raúça por quê? Aí você vê, o movimento negro nos apresenta parte importante e fundamental da nossa história de resistência aqui no Brasil. E aí a gente começa a entender como o Levante dos Malês tem uma interferência grande naquilo que a gente gostaria de se tornar. Tanto que ela vai moldar aquilo que se tornou a Posse Raúça, que eram jovens. A gente antes tinham vários tipos de grupos e etc, mas a gente falou, a Posse Raúça vai ser uma instituição formada por jovens negros e negras que tem por objetivo ter uma postura que pudesse servir como uma referência de luta e resistência para as realidades que a gente estava vivenciando. E quem a gente foi buscar na história que tinha esse tipo de referência? A gente começou a perceber que, poxa, existia um povo que veio no início do século XIX, que de repente começa a se organizar em outra língua, que tem a cultura do comércio de uma forma muito presente e acaba tendo funções dentro da estrutura escravocrata que conseguia circular entre outras realidades ali naquele momento. Que você tem mulheres que, apesar de não estarem descritas na história, que é um erro gravíssimo e é reflexo, obviamente, da visão que os historiadores têm da nossa própria história, mas que ignoraram o papel fundamental das mulheres na construção das lutas, das articulações das lutas, né? Que passava-se pelas quituteiras, que passava-se por outras mulheres que trabalhavam dentro do campo, que podia circular dentro dessa realidade, escondendo armas, ajudando nas articulações, né? Mudando o pensamento de segmentos. Levando mensagens. Sim, levando mensagens. Então você começa a perceber como é grandioso o papel dele. Então a gente fala, a gente precisa ser articulado. A gente precisa saber mais de uma língua, a gente precisa estudar, a gente não pode aceitar essa condição que nos colocaram, porque eles estavam numa condição ferrada, né? E que conseguiram, mesmo naquela condição, se organizar com povos que na África eram conflitantes, mas que ali na necessidade conseguiram se organizar, e tudo isso foi um instrumento para a gente se tornar Raúça. Então, olha como hip hop e movimento negro, né? Se consolidou nesse momento da nossa história. E depois,
a gente foi tentando entender um pouco de como essa religião, qual o papel real dessa religião dentro desse contexto que a gente, inclusive, adotou para nós de alguma forma, porque a Hausa não é uma posse de muçulmanos, nunca foi. Mas a posse Hausa tem integrantes muçulmanos, e já teve muçulmanos e muçulmanas dentro da posse Hausa, que até hoje praticam a religião islâmica, respeitam os demais que detêm outras concepções religiosas, mas que a gente tentava entender que na senzala a gente também já vivia com essa situação. Então isso é normal. Vale lembrar que também para nossa audiência, para aqueles que ainda não estão familiarizados com essas terminologias, como, por exemplo, o nome de alguns povos africanos, Hausa é uma etnia africana que pratica o Islã em África. Sim. Correto? Corretíssimo. Isso aqui me ajuda a encaixar uma outra pergunta que eu tinha imaginado de fazer para você aqui. Essa pergunta, ela é complexa, mano, porque eu tô para trazer uma historiadora aqui, inshallah. Sim, inshallah. Para jogar um pouco mais de luz sobre essas questões, que ela estuda a expansão do Islã. Ela leciona, na verdade, ela ensina sobre. Olha. Mas eu fiz essa pergunta para um outro irmão que veio aqui outra vez, o Galo. E ele se saiu um pouco, porque ele sentiu que a pergunta era embaçada. Mas vamos lá. O Islã está na África há mais de 1000 anos. Ele pode ser considerado religião de matriz africana? O que eu posso dizer para você, e aí, obviamente, eu tenho que me colocar aqui antes, não como um historiador, uma pessoa especializada no tema, mas sim uma pessoa que, dentro da minha construção enquanto ser humano, eu precisei entender todo esse contexto histórico para poder fazer as escolhas que eu fiz para minha vida. E quando as pessoas falam que o Islã não é uma religião de matriz africana, ele está jogando fora toda a contribuição que a África deu, inclusive para o Islã. Né? Inevitavelmente, você não pode negar que o continente africano ele foi um instrumento importante desde o início do Islã e que povos africanos se tornaram muçulmanos antes mesmo de muitos povos árabes se identificarem como Islã. O Islã ele não tem 1000, não tem 100 mil, 10 mil anos, 5. No momento em que ele foi revelado e no momento que os povos africanos tiveram acesso a essa história, eles puderam se restituir, muitos se assimilaram, aceitaram a religião, muitos a partir de uma cultura da época, através da própria referência do seu rei se tornar o rei ou aquele líder se tornar muçulmano, toda aquela nação, todo aquele grupo seguia aquela liderança que era um costume local disso acontecer. Então, quer dizer, não tem como negar, e aí é a minha concepção baseada nos fatos históricos que li, tá? Que o Islã tem uma relação direta com os povos africanos, que ele tem um papel fundamental, assim como o povo africano teve um papel fundamental na ampliação do Islã, nas estruturas que o Islã se tornou, nas faculdades, nos espaços de conhecimento, na estrutura econômica, em vários tipos de realidades que o africano trocou com esses povos, né? Então, é inevitável. Então, quando eu tenho essa concepção, né? Provavelmente algum outro historiador talvez possa trazer fatores que aqui no momento eu não vou te trazer por não ser uma pessoa mais dedicada a esses pontos específicos, mas na minha leitura que eu tive desses estudos, eu não tenho dúvida disso. Não é uma dúvida para mim. Pode existir contradições? Com certeza. Porque a gente estava falando de povos que antes eram animistas, quer dizer, tinham uma diversidade de crenças, cultuavam anjos, gênios, que são os espíritos, você tinha vários tipos de crenças que foram anexadas e, inclusive, muitos dos conflitos foram através dessa realidade, né? De você lidar com um grupo que tem a Sharia como parte principal e querer estabelecer a Sharia, e aqueles grupos que eram muçulmanos, mas que tinham ainda práticas animistas dentro das suas comunidades, dentro das suas concepções de vida, e que esses conflitos foram aproveitados, né, se é que pode dizer assim, pelos colonizadores que fizeram muitos desses muçulmanos chegar aqui no Brasil, principalmente no início do século XIX, mas você tem aí histórias, mandingas e outros tantos povos que vieram para cá e tiveram essa realidade. Então, sim, para mim é.
Da hora. E você, tá curtindo esse conteúdo? 1000 graus as ideias com o meu mano Onerê hoje, hein? Se você tem desejo de apoiar esse projeto, já falei, não é segredo, você pode fazê-lo das mais diversas formas. Uma delas é se engajando nas nossas redes sociais e especialmente no nosso canal do YouTube. Você vai lá, se inscreve, assina as notificações para você estar recebendo todas as nossas novidades em primeira mão. Manda aquele pix também para a gente garantir um cafezinho aqui para o nosso convidado, certo? Massari, Habib. Importante para a gente poder estar estruturando os trabalhos também. O pix fica fixado aqui na sua tela, certo? Continue acompanhando e compartilhando os nossos conteúdos. Firmeza? Mano Onerê, o movimento dos convertidos do hip hop aumenta de modo lento, porém consistente. Iniciando, na verdade, já uma segunda geração de muçulmanos brasileiros já nascidos na religião. O hip hop foi um divulgador do Islã na América? América como um todo, pensando do norte ao sul. A gente observa que na história do hip hop você tem a interferência de alguns coletivos, né? Que tem o Islã como parte das suas concepções de vida. E isso, obviamente, interfere, né? Eu não lembro aqui citar alguns grupos, mas teve grupos no início da cultura que têm uma relação direta e com certeza isso faz uma diferença. A gente, aí tratando um pouco do Brasil, a gente não foi os primeiros, porque existiu o grupo... O que eu lembro, o primeiro registro que eu lembro é do grupo Black Panthers, né? Eu tive a oportunidade de conversar com alguns integrantes, inclusive, na época, um pouco antes, inclusive, de se tornar muçulmano e tal, de tentar entender a concepção deles, mas já eram as pessoas que, de alguma forma, trouxeram uma ideia de que, olha, você tem que mudança de postura, de pensamento, de forma de ver a vida, a partir daquilo que eles aprenderam do Islã, né? Mas aí a nossa geração, que é a minha, do Queto, do Akan, é uma geração que... vem aí no meio dos anos 90, baseado muito também nessa busca de histórias da nossa, para procurar nos identificar com essa questão, já que já tínhamos adotado a ideia raúça para a gente e foi ampliando essas concepções para ver como a gente seria enquanto muçulmanos. Então a gente foi procurar a religião e conseguiu encontrar ela. O meu irmão Queta, que mais uma vez um cara de papel fundamental na minha vida. Ele se torna muçulmano em 95, um pouco antes do Ramadã. Eu ainda sarriei ele, você vai ficar com fome, como que é isso, não sei o quê. Um mês sem Tirei comer. um barato, um mês sem comer e tal. Aí logo depois, e aí malandragem sem vergonha minha da época, que eu fui falar, não, depois do Ramadã nós conversa, tá ligado? E depois eu já fiz quase 20 e tantos Ramadãs já, subhanallah. Hoje eu penso, eu não poderia ter perdido aquele de jeito nenhum, ele tá à frente de mim nesse sentido, né? Mas foi algo muito importante. Então, quando a gente começou a atuar no movimento hip hop, movimento negro, as pessoas sabiam que ele era os muçulmanos. Porque a gente tinha ciência do peso. Tinha um marcador ali, diferencial, não tinha? Exatamente. A gente andava de taquia, barbão, papo reto, sem curva. Andava na favela, sabia a linguagem da rua e não tinha medo de trocar com ninguém. E ele sabia que a gente era muçulmano. Ninguém... Chegava o tempo certo, os caras sabiam que a gente fazia nossas orações, trocava ideia como tinha que ser trocado. Galera sem álcool. E aí, não bebe não, a gente não bebe não, irmão, a gente tem outra correria. E a gente era do tipo que ia nos bailes, entregava panfleto sobre Malcolm, entregava vendia bottom do Quilomboje, a gente tinha... Eu deveria ter trazido, mas eu tenho um panfleto. Da Raúça, né? Eu tenho. Isso me ajudou. Esse panfleto me ajudou a me tornar muçulmano. Eu guardei aquilo, cara, como se fosse uma coisa muitíssimo preciosa. E pra mim era mesmo. Tanto é que tá guardado até hoje. Eu achei um panfleto da posse Raúça sobre malês. Guardei aquilo como um documento. Se eu procurar, eu acho. Eu tenho isso comigo. Eu tenho várias coisas que eu guardo que marcaram a minha conversão. Da hora. E eu olhei e falei, tem uma posse que chama Raúça. E aí, fazendo aquela ligação com toda a história dos malês. Os malês tinham várias etnias, entre elas os Raúça. Sim, sim. Que, aliás, é a etnia da qual pertence o próprio Marighella. Sim, pelo que a gente vê nos relatos dele.
Tem um parentesco. Ele tem ascendência Hausa, povo que pratica Islã na África, né? Agora, trazendo um pouco para os dias de hoje, irmão Nerê, o hip hop como produto mercadológico, sustentável e rentável, constituiu uma meta não alcançada por toda uma geração que praticava e produzia o hip hop mais político e consciente. Ou seja, todos aqueles grupos, a maior parte deles não conseguiu se estabelecer. E aí eu tô falando materialmente mesmo. Sim. Embora o material, a matéria, melhor dizendo, com a qual eles mexiam, era algo de muito valor e através dela contribuições imensas para a periferia, para a negritude foram produzidas, eles não receberam de volta muitas condições para se estruturarem materialmente, né? Então, hoje os artistas alcançam uma promoção social, artistas que vêm da periferia conseguem uma promoção social através dos seus trabalhos, mas são trabalhos que muitas vezes eles expressam materialismo, sobretudo materialismo e destruição. Gostaria que você comentasse isso, porque parece que fica uma coisa, tipo assim, quando tinha o conteúdo político, racial, filosófico coeso, esses que empreenderam por esses caminhos a luta, eles não conseguiram ser recompensados materialmente, por isso era uma outra época. Sim. Em detrimento de hoje em dia, que os artistas eles cantam elegias ao materialismo, entre outras coisas, a sexualização de tudo. Esqueci, tem uma palavra para isso agora, mas é uma coisa de degradação, especialmente do sexo feminino, né? Então, a mulher colocada ali muitas vezes como um produto e um produto descartável, e as coisas terem mais importância do que... Coisas que eu digo no sentido material, terem mais importância do que vida, né? Que é a coisa que, por exemplo, o GOG traz muito. A pergunta, na verdade, é... Como você vê, eu gostaria que você comentasse isso. Toda uma geração trilhou um caminho em cima dessas ideias que você explanou aqui pra gente. A consciência da situação política, racial, histórica. Essas pessoas não conseguiram se estabelecer materialmente a partir desse trabalho que foi valoroso. No entanto, hoje, diversos artistas alcançam a promoção social, passam ali de favelados para moradores de Alphaville em 2 anos, mas o que eles estão cantando? Não parece que tem um plano do sistema por trás disso aí tudo? Na verdade, sempre teve, né? A gente tem que pensar o seguinte, que o hip hop ele foi um instrumento fundamental de luta para muitas nações, né? Ele foi um espelho é um instrumento de luta muito forte, muito incisivo, né? Que conseguia transformar as palavras do mais puro sentimento periférico através de rima, através de dança, através de um squash ou de um grafite. Os caras tinham essa preocupação de transformar. E essa transformação, obviamente, é um instrumento que não agrada muito aqueles que estão na outra ponta da corda, você entendeu? E que vê nisso uma possibilidade real, concreta, de poder, de alguma forma, prejudicar esse movimento, criando uma forma de se diluir tudo aquilo que era importante nesse preceito. O mercado ele tem um pouco dessa função hoje, né? Ele tenta fazer sumir essas pessoas ou esse tipo de situação e dar a visão para esses outros formatos de cultura. Porque eu também, enfim, cada um se manifesta da forma que convém. Mas a gente não tinha público, mas a gente tinha certeza e ciência do quão importante era o que a gente estava fazendo, né? A gente não se arrepende. Eu particularmente não tenho a sensação de arrependimento de não ter ganhado dinheiro. Mas eu tenho a maior satisfação para mim é poder andar em vários lugares, o cara falar, o Nerê, valeu mesmo,
Porque aqueles corre, aquelas coisas que a gente fez durante essa caminhada, foi importante em algum momento para os caras despertar algo que era nosso objetivo maior. Mas não parece que... Não dá a impressão, quando a gente analisa essa linha histórica e compara essas duas gerações, o que eu queria dizer, talvez eu não tenha expressado muito bem. Não dá a impressão que o sistema recompensa melhor aqueles que trabalham com esses temas que inevitavelmente vão degradar a periferia. Eu estou fazendo uma campanha desde que começou esse projeto aqui. Sim. Tem uma coisa que quase destruiu a minha vida e que vem acompanhando gerações de homens das gerações passadas da minha. Álcool. Sim. E o Islã, ele foi uma parada que salvou a minha vida, resguardou a minha saúde, me deu Com talvez certeza. uma sobrevida aí para eu viver mais alguns anos, inshallah. Inshallah, wa ta'ala. Porque eu abandonei o uso e eu me tornei uma pessoa veementemente contra. E eu vou nos espaços, eu falo. Sim. E não tinha uma marca de cerveja na nossa época promovendo o encontro de hip hop. Sim. Hip hop, primeiro, que era o primo feio, era o patinho feio, ninguém queria colar nem com o hip colava. hop. Na verdade, todo é que mundo esses odeia o hip hop. Ele nem colava esse povo, né? Entendeu? Então, assim, não dá a impressão que o sistema recompensa melhor aqueles que promovem a autodegradação, o uso de substâncias que vão fatalmente levar jovens ao óbito, à destruição, e outras práticas e coisas que degradam a mulher, que degradam o próprio preto, que degradam o nosso povo nos aspectos físico, psicológico, intelectual. E aí esses artistas que estão cantando isso, parece que eles foram... Eu tô falando parece, mas é um jeito... eles foram melhores recompensados, E continuarão. E continuarão, porque esse é o interesse. Eu acho assim, a pergunta talvez seja a gente ter que refletir qual que é o real interesse de você potencializar músicas, articulações, ações dentro de uma cultura tão importante para a periferia, qual o porquê deles fazerem esse tipo de investimento para minar todo e qualquer tipo de intervenção que possa abrir o olho do povo? Qual que é isso? Porque essa reflexão faz você pensar, se eles têm esse objetivo, como que a gente consegue quebrar esse caminho que parece que não tem volta, mas tem, quando a gente começar a meio que voltar para as realidades que a gente construiu, questões simples mesmo. Eu estava falando esses dias com a minha esposa, falei, olha, por exemplo, hoje a gente era muito afinco, a gente tinha muito afinco em construir movimentos de rua e em quebrada. A gente era defensor das oficinas no bairro, não no centro. A gente era defensor de potencializar os irmãos de outros bairros para a nossa quebrada conhecer esses irmãos e fazer com que esses irmãos também criassem ações culturais comunitárias para que a gente também pudesse fazer esse diálogo. E essa troca era um instrumento fundamental para a gente se estruturar. Mas com esse tipo de ação, ela mina todo esse tipo de a gente não consegue, eles não conseguem mais fazer. Então a gente fala, a gente precisa voltar. É o famoso volta pra base. A gente precisa voltar a fazer coisas que dão espaço. Porque, por exemplo, as batalhas de MC, elas dão espaço importante para o pessoal se manifestar. Sim. Elas são, talvez, a expressão mais próxima daquilo que era essa expectativa de movimento de rua que a gente tinha. Porque os moleques estão na rua fazendo isso. Estão construindo dentro dos possíveis, aí, fazendo do jeito que eles têm. Mas eu acredito que os movimentos de rua também, ele potencializava não só o MC, ele trazia outro tipo de tonalidade. E o objetivo, que também era rimar, ter a melhor rima, ter a melhor levada, também era levar um tipo de conhecimento que está escasso hoje nesses rolês. Não era só as técnicas, o domínio das técnicas artísticas, né? Por trás existia toda uma preocupação em termos de conteúdo, de tratar a realidade através dos elementos artísticos, não é? E isso dentro da cultura tinha um valor muito grande. Então, talvez hoje o valor está direcionado às suas técnicas de rima, de métrica, de lírica, ou da sua produção, etc. Mas talvez esse tipo de conteúdo, ele cada vez mais vem perdendo interesse porque não é aquilo que o sistema quer investir
para poder dar gás para essas pessoas fazerem. Mas só que antes a gente também não tinha um investimento para que isso fazia. O que fazia a gente construir isso? Era a necessidade, tio. Achei a necessidade de ir para a rua, de poder se expressar, de poder levar essa expressão, inclusive para o nosso bairro, que a gente às vezes não é lá no seu, na outra ponta do planeta. Às vezes você está ali naquele teu bairro, as coisas estão acontecendo. Mil coisas estão acontecendo e às vezes você tem uma visão que pode ajudar um moleque que está desorientado, você pode ajudar uma irmã desorientada, você pode dar outras caminhadas que eles não estão enxergando hoje, que através da cultura você podia ser um instrumento para chegar. Só que não é esse tipo de movimento que hoje é fundamentado. A fundamentação está no quê? Qual é a minha possibilidade de, através de uma boa rima, métrica, etc., me despontar diante dos meus adversários desse mesmo modelo e, uma vez me despontando, ser um cara que vai ter benefícios estruturais, financeiros, e não que as pessoas não tenham que pensar nisso, porque cada um que já viveu uma necessidade sabe como isso é foda, desculpa o palavrão, mas sabe como isso é difícil para o nosso dia a dia para segurar. Mas eu insisto em dizer que nos Estados Unidos você tem diversos tipos de perfil de movimento, né? Tem aquele cara que o sonho dele é ser o cara mais punk, que vai estourar, que vai fazer, etc. Mas tem aqueles que falam, mano, eu preservo a minha cultura, meus valores. Ele vai dar ideia e tem público para isso, tem espaços para isso. Quer dizer, você cria vários tipos de realidades que conseguem manter tanto aquele irmão político firme nas suas ideias, focado na sua cultura e sobrevivendo da sua cultura, como também tem uns espaços para esses caras que têm outra visão da cultura. Perfeito. Mas a gente não difundiu isso. Ou pelo menos, talvez minha visão de quem hoje observa o movimento mais de longe, eu não tenho tido essa percepção desse movimento, desse exercício. Quer dizer, como que um Shabazz, que tem umas letras ferradas, várias ideias, não está despontado em algumas fitas, tá ligado? Porque você não está em certos palcos, em certos espaços. Porque a gente não tem alguns espaços que fomente músicas com esse tipo de abordagem, né? Cadê a gente nesses espaços, principalmente periféricos, né? De construir o espaço, que aí vai ter o cara da improvisada, mas vai ter aquele cara, aquele rapper tradicional também, que vai fazer a letra, que vai ter o cuidado de canetar daquele jeitão, que vai ter o DJ que vai poder mostrar sua performance, as músicas que eles estão ouvindo, e vai tocar som de outros rappers que às vezes não tá nas rádios ou nos grandes streams, mas vai estar que vale a pena o pessoal de quebrado ouvir, porque tem uma ideia para ser trocada, né? Aquele grafiteiro que tem um trabalho da hora, mas também não tem muito espaço, e é muito raro às vezes ter os caras tendo espaço para poder se manifestar, né? Então, quer dizer, você pegar realmente essa cultura, o pessoal da dança obviamente não pode se esquecer, claro, que quanto mais espaços que você faça esse espaço de movimento de rua, e quem tem essa preocupação obviamente vai falar, tem que ter o espaço e o momento e os momentos, né, para as manifestações de dança, do breaking, do gráfico, enfim, você tem que ter essa preocupação. A cultura era isso, a gente puxava o outro e tinha uma interlocução não só com os 4 elementos, mas você tinha a interlocução entre os bairros, que pudesse fomentar. Então tem pessoas ainda que mantêm eventos anuais, mesmo que sejam anuais, mas nos bairros fazendo essas atividades, fomentando a difusão da cultura e levando pessoas de outros bairros que nem sempre estão na mídia, mas que têm uma ideia para trocar e que tem muito para contribuir naquela comunidade. Então essa troca a gente perdeu. Perdeu por quê? Porque o sistema tem interesse em manter só uma linha da cultura estabelecida, virando. E aí eles pagam para ver essa linha se atenuando, se dando um destaque perto das outras formas de comunicação periférica. Então a gente é refém disso, de uma certa forma porque toda a cultura está sendo direcionada para aquilo que o mercado tá falando para você. Ouça isso, faça isso. Tem esse segmento, tem essa forma, né? E a gente eu observo, né, e acho importante que tenha que criar esses espaços para todas as linguagens. Mano, o Brau falou um negócio muito, cara, que me pegou assim. Ele é aquele tipo de pensador, o Brown, que ele põe a gente para refletir em coisas que a gente nem assim
talvez nem teria se dado conta se não fosse por essas... Eu vou direto ao ponto, é assim, ó. Ele falou o seguinte, Shabazz, presta atenção, é justo, porque eu tava criticando os artistas. Ele falou, mas esse que é o problema da gente individualizar a crítica ou trazer a crítica pro indivíduo e esquecer de falar da estrutura. O que o rap é? Esquece essa parte política, esquece... Dentro do sistema ele é um produto, como qualquer outro. É um produto, tanto quanto esse copo é um produto, esse microfone, essa bombeta, são produtos, certo? Comercializáveis, produtos, né? Pensados para comercialização. Como é que funciona a relação entre os produtos e as pessoas, os produtos e o mercado? As coisas surgem ou são produzidas através de demanda. Se as pessoas não precisam de copo, para que vai criar a indústria do copo? Sim. Se as pessoas não precisam de microfone, não vai ter indústria de microfone. E aí o Brau falou assim, a demanda mudou. Sim. As músicas falando português claro, é cornice, porque as pessoas querem. As músicas é cachaça, porque as pessoas querem. As músicas é depravação, porque as pessoas querem. O que as pessoas traz? Demanda. É justo que uma raça... Essa pergunta eu não vou jogar pra você, tô falando a colocação do Brau, ele falando isso. É justo que uma raça que construiu um ritmo, depois, por uma questão de mudança de demanda, fique de fora desse bolo e não ganhe esse dinheiro? Eu fiquei pensando nisso também. Porque ele falou, se os moleques não ocupar isso, essa é a demanda. Se eles não atender, vão vir outros atores, outros protagonistas de outras raças, de outros grupos sociais, que vão entrar também com as suas pautas, com o seu... Porque assim, um negro cantando ostentação, isso aí já volta agora do Bravo pro Jay-Z. Um negro cantando ostentação tem um valor diferente de um branco dentro da sociedade desigual racista cantando o mesmo assunto, você não acha? Porque as histórias e os pontos de partida de ambos são distintos. Eles não vêm do mesmo lugar, da mesma origem social, da mesma origem histórica. Então esse negócio ficou me pegando uns dias assim. Falei, poxa, pior que o Brau tá certo. Porque a demanda mudou. Talvez a crítica não tenha que ser em cima dos artistas. Embora eu não acho que eles têm que passar ileso como se fossem crianças inocentes. Só porque são jovens. Eles também são jovens, mas a maioria deles são adultos. Tem condições de compreender o que a gente está falando aqui. Poderiam facilmente sentar nessa mesa e discutir essas ideias. Sim. Mas talvez, então, a crítica ela tenha que recair mais sobre a estrutura e mais sobre a sociedade do que sobre os artistas. Porque teve uma artista aí, quem acompanha o rap vai sacar logo. Teve uma artista aí, no ano passado, ela fez uma música atacando vários rappers pretos. Ela é preta também. A música da hora, tem uma levada e tal. Aí chegou a hora que ela começou a atacar os pretos. Eu não gostei. Porque é o jogo, eu entendo, tem que fazer aquela provocação, é coisa do próprio hip hop, isso aí, se for ver. Só que eu fiquei pensando comigo assim, falei, pô, ela tá atacando jovens negros que acabaram de alcançar alguma ascensão social através da música. E nem eram os piores rappers nesse sentido que a gente tá falando aqui. São caras que puxam a parada mais consciente e tal. E não gostei, mas é uma questão minha. Fiquei com essa crítica. Porque eu acho que a crítica, na verdade, ela talvez seria muito mais eficaz se ela recaísse, se ela incidisse mais sobre a estrutura e sobre a sociedade. Por que a sociedade criou essa demanda? Por que as pessoas querem isso? Mas quem interfere na demanda? Quais são os instrumentos hoje que interferem na demanda de como você deve pensar? Você acha que é um desejo produzido também? Obviamente, obviamente. Porque se você tem um movimento tão poderoso como o hip hop, que tinha um viés, e de repente você percebe que esse viés pode mudar não só culturalmente uma população, mas você pode também trazer lideranças, forças políticas que podem interferir, aí sim, em outros aspectos da sociedade, você passa a ser um inimigo. Isso que você está falando é tão verdade que essa mesma geração que você estava citando aqui,
que era uma das posses, ela produziu pensadores já para essa sociedade. Sem dúvida nenhuma. A gente tem amigos em comum, inclusive, que hoje são PhDs, que são mestres, que são doutores de antropologia, Sim. de sociologia. Davidson Davidson cantou com a gente, dividimos palco muitas vezes. Parceiraço nosso. Enfim, é um fato que você percebe. Você pegar isso. o Renato Freitas, Sim, vereador de Curitiba, já deu entrevista aqui pra gente também, a qual camarada a quem saúdo. salve. Salve, Renato Freitas. Ele é produto desse hip hop que você falou. E hoje ele é um cara que tá dentro da máquina e tem condições de interferir no jogo. Sim. Então, eu falo enquanto movimento, a gente conseguiu produzir atores que fazem diferença no jogo. Sim. E é isso que eu tinha falado um pouco antes, eu olho para trás e eu tenho ciência da importância daquilo que a gente construiu. Mesmo que uma boa parte não reconheça a caminhada, mas a gente sabe que essa caminhada que a gente fez foi instrumento para muitas outras coisas acontecerem, Sim. entendeu, Chabas? Mesmo que nos últimos anos a gente focou mais em outros aspectos de interferência, né? Eu tenho feito outros trabalhos e mais ligados fora, inclusive a questão do hip hop. Eu não tenho sido tão ácido na cultura como eu poderia ser, como eu era há 10 anos atrás, por exemplo, onde a gente ainda estava fazendo eventos. Mas eu vou dar um exemplo de uma coisa que foi muito bacana nessa nossa história. Em 95, a Posse Russa foi em peso para a Marcha Zumbi 300 anos. E 10 anos depois, na Marcha Zumbi mais 10, a gente entendeu que também era importante ter um pessoal em peso em Brasília, tinha toda uma movimentação para que a gente pudesse ser bem representado nas reivindicações que o movimento negro, e aí juntou várias organizações negras brasileiras, tinha para levar essa questão para lá. E nós fizemos o quê? Começamos a fazer o movimento hip hop Zumbi mais 10. Qual que era a intenção? A gente levava carros de som para várias favelas e quebradas do ABC e da Grande São Paulo, no intuito de fazer o movimento hip hop como um todo, nos seus elementos, e também divulgar as pessoas que tinha uma articulação para que a gente levasse essas pessoas para Brasília nesse dia importante, para marcar a data e tal. E a gente achava que não tinha que a articulação estava muito fraca. A gente falou, a gente precisa ser um instrumento. A cultura tem que ser um instrumento para isso. E a gente começou a rodar várias favelas, levando a cultura, mas levando a necessidade dessa construção. E o movimento negro, nessa época, nessa marcha em particular, teve um racha muito grande. Inclusive teve 2 marchas, não teve uma só. E aí a gente, com toda essa sensação de perder o momento político, que é uma sensação que muita gente carregou, a gente começou a construir aquilo que a gente chamou de Enjune, que era o Encontro Nacional de Juventude Negra. Até onde sei, eu acho que foi o maior encontro de juventude negra que esse país já fez. Se tiver outro, talvez a gente possa reconhecer. E aqui eu não estou colocando os méritos do resultado político dele, porque organizações importantíssimas nasceram nessa articulação, que não foi um encontro só de um final de semana, mas foi 2 anos de articulação. Eu fui em vários estados do Brasil fazer essa conversa, de cadeia a quebrada diversa, rádios comunitárias, etc. A gente foi fazer essa conversa no olho com as pessoas, com os articuladores de cada região, tal, falando sobre essa importância, né, de criar uma política na perspectiva da juventude, porque a gente fazia a leitura na época que o pessoal não estava conseguindo conduzir o processo e a gente não estava sendo ouvido, então a gente precisava ter voz. E esse processo foi para ter voz. Então tudo isso foi construído através de uma movimentação que o hip hop faz, e que é esse instrumento que eu acho que o sistema tem medo. É desse tipo de hip hop que o pessoal tem medo real. Porque ele, enquanto entretenimento, é importante. Nós temos que ganhar dinheiro com ele, com certeza, a cultura é nossa. Nós criamos, nós se lascamos para ter essa cultura hoje fundamentada também no nosso país. Porque no mundo já se consolidou há muito tempo, mas no Brasil vem ter nesse período. O que a gente questiona, talvez, e agora eu não tão dentro da cultura quanto já fui, é que a gente não conseguiu criar uma cena para fomentar e viabilizar a manutenção dessa outra viés da cultura, que é a viés que eu a considero como viés que desperta, que abre o olho, que traz a reflexão, que forma lideranças. Esse viés que foi
a base dessa cultura há alguns anos atrás. Você entendeu? E produziu, inclusive, políticas públicas. Exatamente. Os resultados do Injune virou política de Estado. Não política de Estado, mas foi um norteador de políticas de Estado para a juventude por um bom tempo. Houve também outras articulações que nasceu. E volto a dizer, não estou dizendo que o resultado político dele foi o melhor resultado que a juventude já criou. Não acredito nisso, mas eu acredito que foi importante conduzir a mobilização dessa juventude nos 27 estados e, de alguma forma, ver que nasceu organizações, que as pessoas tiveram um parâmetro para pensar sua luta racial a partir daquele contexto que foi construído nessa luta. Então, são coisas assim que eu espero que o hip-hop também seja protagonista, porque foi para a minha geração. E ele não precisa deixar de ser, porque eu acredito que a morte ainda está comendo solta. Eu acredito que, como você já disse, o álcool tem sido cada vez mais um instrumento que mata o nosso povo. Eu tive experiência disso e sei como é ruim você conviver nesse ambiente. Nerê, eu tô falando há mó tempão que eu ando na rua. Sim. Eu tô falando há mó tempão. Agora eu tô vendo vários podcasts falar, uns especialistas em saúde falar, um ou outro político falar. As chamadas cracolândias, o álcool já tá ali pau a pau com o crack. Tá pior. Ou já superou. É exatamente em termos isso. de uso mesmo, porque o cara vai fazer uma correria, uma pedra custa uns R$20. E um corote. R$3,50. Exatamente E não isso. tem ninguém lá do governo para sobretaxar esses caras. O Lula parece que subiu um pouquinho a taxa do álcool agora, já começou todo um... Sim, existe lobby, existe intenção. Quando você começa a ver, porque é essa a questão. Quando a gente subia, e aí eu não... enfim, são momentos históricos e em parte eu entendo que é importante eu entender que são momentos históricos e demandas específicas para cada situação. Mas a gente não aceitava esse tipo de coisa. Pelo menos a gente, enquanto a gente tinha uma postura que esse tipo de relação podia rolar com a gente. Né? A gente tinha essa preocupação. Queria que agora, na contemporaneidade, nós pudéssemos juntar umas forças e fazer um encontro. Sim. Hip hop contra o álcool, sabe? Igual já teve muito. Sim, isso aí. sim. Hoje em dia as marcas estão patrocinando os eventos, meu. Hennessy, um monte de marca aí, meu, de bebida, whisky, fazendo encontros com os maiores artistas do Brasil, assim. Por isso que eu vejo que assim, é importante a gente ter sempre, né, em alguns espaços, esse tipo de opção, uma opção de caminho, tá ligado? Porque naquela época a gente se preocupava em falar que, olha, tem alguns jovens que tem um caminho que você pode escolher como para você. Pode ser que não, pode ser que sim, mas a gente está entendendo que esse caminho é bom. E esse caminho, entre outros aspectos, o Islã estava dentro dele, certo? Teve pessoas que abraçaram, teve outras que não. Mas é uma situação que eu posso te dizer que quanto menos tiver alternativas de mudança desse processo, menor vai ser a chance da gente mudar esse quadro. Porque eu volto a dizer, é a demanda que dita as regras do jogo. Mas quem que conduz, quem é quem posiciona a demanda e a forma que essa demanda hoje é colocada para a cultura seguir determinado caminho, quase com um cabresto, a ponto de falar, eu só tenho que fazer isso porque senão eu não ganho dinheiro. E se você se atreve a sair desse caminho, você está fadado a viver de uma forma bem menos condicionada, com bem menos estrutura e condições, sem ser parte do processo, porque você saiu da manada. Você saiu daquele caminho que é o único que eles estão colocando, que é o caminho que você pode. Se você fazer assim, 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 assado... Pode ser que você tenha uma recompensa. Pode ser que você, entre tantos, você vai conseguir. Mas se você sair disso aqui você não vai ter. Aqui você não consegue. E, poxa, será que... Aí eu fico pensando, a gente não consegue criar alternativa? Precisa, irmão. A gente precisa ter alternativa. Os moleques têm que ter referência nas quebradas de falar, existe esses caras que faz esse som, que faz essa correria, que mantém a cultura viva a partir de um outro olhar e que não tem que pagar pau pra ninguém desses caras, que ferra com a gente. E não é de hoje, ferrou com nossos pais, com nossos avós. Um exemplo com as questões do álcool. E que vem hoje patrocinar coisas que
infelizmente, a gente vê a juventude cada vez mais enfiada nisso. Os venenos do sistema permeiam, inclusive, os produtos culturais, né? Porque os produtos culturais, eles têm a força de moldar o ser humano comportamentalmente, né? Eu me lembro, não sei quem que cantava isso, que falava, eu não bebo dos venenos que o sistema me traz. Era o Brau, pô. Junto com aquele som com negritude. Exatamente, interessante. Mantenha a distância das drogas e do álcool. Enfim, as mensagens foram dadas. Eu sei que, mas nessa época, esses caras não estavam tão presentes como hoje, a ponto de mudar as concepções da relação entre a cultura e o povo e como isso faz. Porque o hip hop é um instrumento também de entretenimento, instrumento de para que a pessoa tire aquele peso que ele carrega da vida, dia a dia, do aspecto geral e poder se manifestar ali. Mas o que eu quero dizer é que ele também, aquele papel que fez ele nascer e se estruturar aqui no Brasil, ele não pode ser perdido. A gente não pode perder o olho disso. Porque se um dia se a gente deixar ele se perder, em algum momento, a gente vai ver que essa cultura, e não, eu espero que não, né? Mas que ela vai deixar de tomar aquele papel que era fundamental de realmente salvar essas vidas de um outro aspecto. Porque eu vejo os moleques falando também, olha, hoje o hip hop salvou minha vida. E eu acredito nisso. Ele tem ainda esse papel, ele em alguns lugares, espaços, ele tem esse papel. Mas a grande massa ainda está desnorteada com aquilo que realmente chega para eles hoje. E da sua geração para cá, desse envolvimento, desse encontro entre hip hop, movimento negro, religião islâmica, algumas vidas ao que me parece, ao que me chega de informações dessas épocas mais remotas, anteriores à minha, esse encontro entre hip hop, islã, movimento negro parece ter salvado a vida de alguns jovens. Você deve ter testemunhado isso, né? Eu sou prova viva disso, cara. Sou prova viva disso. Porque, assim, a minha conversão, ela não é a conversão daquele cara que, poxa, eu bebia, fumava, eu me drogava, eu era zoado e de repente eu vi o Islã me salvou. Não, o hip hop já me deu letra e compasso, o movimento negro me deu letra e compasso. Mas eu sempre tive a necessidade de compreender qual era a minha relação com aquele que me criou. E isso para mim era na minha vida isso sempre foi fundamental. Porque não diferente de você, eu também fui criado como cristão, católico, apostólico, romano. Depois fui conhecer o evangelho, depois eu fui conhecer outras manifestações, principalmente de religiões de matriz africanas. Eu tive essa vivência. Tentei expulsar todos os preconceitos para que eu pudesse entrar nesses espaços e entender qual a sua concepção de relação com Deus. E encontrei no Islã, que é bem diferente, inclusive, do que Malcolm no começo tinha, e aí os outros capítulos do podcast explica já muito sobre isso, aconselho ver, mas a gente começa a ver que é um Islã que conseguia atender essa minha expectativa de Deus, minha relação com Deus e como isso ia se estabelecer. E eu queria muito que outros jovens tivessem essa mesma experiência que eu tive. Então, muitas vezes a gente levou livros, a gente enchia a bolsa de livros, irmão, tinha panfletos, material, a gente levava, porque o pessoal via a gente numa postura e falava, mas de onde que vem essa postura, negão? Qual que é a tua? Falou, não, a gente é muçulmano, tá ligado? A gente tem essas crenças, a gente acredita em Deus único, a gente tem nossas orações, tem um jejum, né? A gente, se puder, uma vez na vida vai pra Meca e tal. Explicando todo o processo, né? Se tiver condições, paga o zakat, tem toda aquela ação. E a gente começou a fazer esse trabalho e até muitas pessoas se converteram, se tornaram muçulmanas, constituíram. Mas só que a gente vem parar num outro tipo de situação, que esse podcast também já tratou, que era o nosso problema fundamental, que é a recepção dessas pessoas. A gente cria uma expectativa que essas pessoas vão chegar nesses lugares, vão ter um atendimento pelo menos parecido do que as experiências religiosas que ele tem em outras denominações. Você se refere às mesquitas? Sim, mas só que a gente, por décadas, a gente ainda não conseguiu se preparar para entender a complexidade desse povo e como esse povo precisa ser atendido e recepcionado
né, e ser orientado para que ele possa ter uma compreensão real dessa religião, né? Então, quando a gente vai em alguns lugares, a gente sente essa falta, essa necessidade, inclusive, de ter isso. Minha geração sofreu muito com isso. Minha geração sofreu muito com essa questão cultural, com essa questão de se encaixar dentro de um lugar onde a cultura já está estabelecida. E depois a gente foi vendo que a nossa relação com Deus, ela independe da relação das pessoas. Certo. E é isso que eu gostaria de reforçar aqui para você, assim, seja lá quem for que já passou pelo Islã, que teve esse contato, tem que entender que a nossa relação com Deus, uma coisa que é mais bonita no Islã, nossa relação com Deus, ela é única, ela é direta, ela não tem intermediários. Ela é uma relação que você faz diretamente com Deus e não tem nada que você possa fazer para esconder seus sentimentos daquilo que você quer fazer com Deus. Suas ações não tem como você esconder de Deus. Então você se submete voluntariamente a essas ações. Então sua relação 100% é com Deus. Perfeito, você entendeu isso? Não tem um ser vivo que vai fazer você mudar sua concepção se essa for a sua verdade. Tá? Primeiro ponto que é fundamental. Se eu não estou bem em um lugar, eu vou em outro, mas eu entendo que essa concepção é a concepção que melhor atende minha relação para com aquele que me criou. E isso foi fundamental para mim, porque para todos os irmãos que anda com a gente, que faz essa caminhada. Mas, porém, a gente sempre falou, a gente precisa, cara, é fundamental a gente ter um lugar que chega, tipo, falar, e aí, irmão, salam aleikum, tá ligado? Pegar assim, cumprimentar. E aí, como tá quebrado, como tá o rolê, tal, não sei o quê. E aí, tá precisando, vamos fazer uma presa. Tem uma coisa aí que a gente pode te ajudar. Tem como você me ajudar? Então, sabe, você tem aquela troca de irmandade que a gente já vê em outras realidades do dia a dia da nossa vida. Existem muitos árabes que percebem esse defeito de cultura, esses impasses que existem, e se posicionam, inclusive, perante a própria comunidade deles por entender que isso é maléfico para o Islã. Com certeza. Então, essa iniciativa, por exemplo, aqui do Salam Aleikum Podcast, ela ilustra muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Porque foram jovens que eles vêm da comunidade árabe, mas num determinado momento eles olharam e falaram assim, essa forma de receber os novos muçulmanos que são nativos da terra, essa forma é desastrosa. Essa forma coloca a perder a própria disseminação do Islã. E esses caras também conseguiram compreender que uma coisa que eu falo bastante nesse podcast, quando eu tenho oportunidade, é que muita gente que veste a pele parda ou preta nessa sociedade, tem sangue malê no seu DNA e nem sabe. Então, uma vez eu tive uma infeliz discussão com uma pessoa árabe dentro da mesquita. Ele perguntou se eu não gostava de árabe. E às vezes a gente que vem da experiência negra de ser negro no mundo, que vem de família negra, quando a gente confronta algum racista, muitas vezes eles falam assim, não tenho nada contra negro, eu tenho até alguns amigos que são, eu utilizei essa brincadeira, eu falei assim, não tenho nada contra árabe, tenho até muitos amigos que são árabes. E ele falou assim, mas nós que construímos as mesquitas aqui no Brasil. E eu falei assim para ele, Habib, mas foi o meu povo que derramou sangue pelo Islã aqui. Vocês vieram vender sofá. Desculpa. Não, as relações são totalmente diferentes. Então, assim, a gente já entendeu uma coisa, de todos os convidados que vieram aqui, que tinham condições de responder pra gente por que o Islã não é amplamente divulgado, a exemplo de outros países, todos eles foram unânimes de apontar o seguinte, o árabe que veio para cá veio numa situação de migração, de tentar a vida em outro lugar, então ele veio, a mesquita para ele serve para ele não perder seu referencial de fé, não é um projeto de expansão, não é um projeto de divulgação. Já o negro muçulmano histórico, esse da época lá dos malês, ele não veio para cá como uma opção. Ele foi sequestrado, ele foi escravizado e ele foi coisificado para ele se transformar numa peça, num carregador de peso, num commodity. Ele se tornou um commodity. E ele manteve, até onde foi possível, a sua fé. A exemplo de Bilal al-Habashi.
Então, são histórias diferentes. E dificilmente o Islã pega, por assim dizer, usando uma terminologia popular, ele não pega num lugar pelo estrangeiro, ele pega pelo nativo, né? Então eu acho que tem... Eu acho não, eu percebo, entrevistando pessoas aqui ao longo de mais de 30 episódios gravados, que existe um movimento que ele não é institucional. Isso é louco, porque ele não parte de instituição, ele parte de pessoas, mano. Mas eu acredito exatamente nisso, nego. Olha só, a gente já tentou vários tipos de articulação, e aí no aspecto religioso, de poder fomentar espaços e condições para que a gente possa se fortalecer. Entendendo toda essa fragilidade. Porque assim como vocês, quantas vezes você já deve ter pegado o irmão de quebrada, conversou, levou o Islã para ele se tornou muçulmano. Aí ele chegou no lugar, foi maltratado e de repente ele achou que a religião estava resumida exclusivamente com aquela ação daquele indivíduo naquele momento. Ele não estava ainda compreendendo 100% qual era a sua relação com Deus e como isso ia funcionar. Mas só que os caras com essa atitude, aí eu temo a Deus no dia do juízo como isso vai funcionar. Porque eu acho que as pessoas elas têm que pensar isso. Toda vez que ele discriminar um indivíduo que vai lá de bom coração conhecer a mesquita e eles são tratados de uma forma ruim, sabe? A ponto do cara perder o interesse, o gosto de conhecer uma religião tão importante como a gente sabe que é para a vida dele, para a vida das pessoas ao entorno dele. Imagina o peso que isso vai ter no dia do juízo. Subhanallah. Então, o que eu costumo dizer é, eu acho que as pessoas têm que, quando ouvir esse tipo de conversa, tem que refletir as ações. Eu frequento, desde 96, a mesquita de São Bernardo do Campo. Uma mesquita que vocês aqui já relataram vários tipos de problema. Eu convivo lá esse tempo todo. Sempre entrei e saí de lá de forma respeitosa. Eu entro e saio respeitando as pessoas. Já sofri vários tipos de situação, mas como eu disse, quando eu entrei no Islã, eu já sabia exatamente o que eu queria para minha vida. E não é nenhum indivíduo que vai fazer a mudança na minha vida a partir daquilo que eu aprendi. E o que eu aprendi, cara, não tem valor material, não tem que me tira hoje. Isso é o meu bem mais precioso, é o que essa religião me ensinou na vida. Então não tem que me tira isso. Eu entendo também que as pessoas são diversas. Eu lido com uma comunidade que é territorial, que tem lá sua cultura, o formato que a gente já conversou, e que, em algumas ocasiões, algumas pessoas teve esse tipo de atitude. Importante você falar isso, né? Algumas pessoas. Algumas pessoas, porque eu falo para você, tem pessoas... Como eu digo, eu convivo há muitos anos lá. E eu tenho pessoas maravilhosas lá também, cara. Você entendeu? É isso que eu quero dizer para você. Tem pessoas que se preocupam demais com a gente e a gente às vezes nem acredita que essa pessoa tem tamanha preocupação com você. E em alguns momentos eu tive essa troca. Isso para mim foi fundamental. E eu sei quem é quem nesse contexto. Que tem pessoas que têm 20 anos que mal sabem meu nome, apesar de me ver todo dia lá. E tem pessoas que às vezes não me vê todo dia, mas sempre no momento ele sempre está com braços abertos a nos receber. Então é muito relativo, mas a gente sabe que isso existe e que precisa mudar. Então para aqueles que têm esse tipo de pensamento, atitude, tem que mudar. Porque o mundo em que a gente está vivendo hoje está dizendo o seguinte, olha, o Islã já não está mais na mão de meia dúzia de pessoas. Exatamente. O Islã já não depende mais de meia dúzia de primo... etc., para fazer a coisa. O Islã já está em vários tipos de forma de comunicação. A comunicação ela se ampliou, não depende de nenhum tipo de CNPJ para a coisa acontecer, e está acontecendo. E essas pessoas vão chegar. Então a gente tem duas opções: ou a gente aprende a lidar com elas, ou a gente vai fadar a ser um instrumento de extravio de pessoas que têm, a princípio, a intenção de se tornar muçulmanas. Olha o peso que isso tem. E eles sabem o peso disso que eu estou falando. Não é brincadeira. Para quem teme a Deus, isso não é brincadeira. Só um minuto. Aqui você pode ficar tranquilo que a gente... como é grave. Isso aqui que eu estou falando agora, por exemplo, não precisa entrar. Não sou Corta, bebeu água, pensou, esqueceu, Sim. volta. Fica de... Eu ter te falado disso antes. Não, tudo bem. Lavado de... Então, o que acontece? A gente
começou a pensar muito nisso, na necessidade de ter esse ambiente. E eu conversei com pessoas que vieram com essa intenção. Falou, olha, eu estou aqui hoje no Brasil, mas eu não quero ser mais uma organização. Então, o que acontece? A gente sabe o peso disso que a gente está falando, como isso interfere na vida dessas pessoas. Então, a gente chegou nessa pessoa que estava com essa intenção, mas falou, eu não quero ser mais uma entidade fazendo a mesma coisa que os outros, eu quero ouvir vocês que são nativos, que estão no tal. E começou um trabalho de deixar essas pessoas trabalharem, que são nativos e que têm uma forma de enxergar o Islã para a nossa comunidade de um outro olhar. E eu acho que quem melhor expressa isso hoje, assim, que teve esse trabalho, que tem um histórico bacana e que ultrapassou as nossas expectativas daquilo que a gente já fazia antigamente, é o nosso irmão Kaab, que já passou por aqui. Sim. Ele tem, eu acho, a melhor experiência de trabalho islâmico comunitário que eu conheço. Certamente. Assim, Kaab desenvolveu, a partir das suas próprias visões e experiências, uma metodologia muitíssimo avançada de Dawa, falando a linguagem especialmente das classes baixas, das classes trabalhadoras. É o cara que está na base da sociedade, na base da pirâmide social, falando de Islã de uma maneira simples, descomplicada e encontrando o coração, a alma do povo brasileiro, que isso foi uma crítica que eu fiz para muitas lideranças espirituais religiosas, de dizer, vocês não vão ao encontro da alma do povo brasileiro, da essência e do coração dessa gente trabalhadora, sofrida, com uma história longa de exploração. São simplesmente as pessoas que construíram esse país. Tudo que nele há foi construído Exatamente. por nós e pelos nossos antepassados. Depois nós fomos totalmente alijados desse processo de desenvolvimento. A gente não foi colocado como prioridade de nada. A gente foi jogado literalmente para as periferias de tudo, tanto as geográficas quanto as econômicas. A gente ficou alheio a todo esse processo da sociedade brasileira. A Sim. gente foi ocupar os morros, as encostas, lotar as cadeias, os prostíbulos, as bocas de fumo. Foi o que a gente recebeu por ter construído esse país. Não é senzala moderna, né? Senzala moderna. No entanto, muitos de nós carregam o DNA de muçulmanos no sangue e muitos de nós, compreendendo isso, fomos buscar, inclusive, as nossas raízes espirituais. Correto. Né? Porque eu acredito que, a exemplo da minha própria história, muitos outros seguiram por esse caminho também, que foi o de buscar reconexão ancestral também na parte espiritual. E aí, ao buscar reconexão ancestral na parte espiritual, contra o Islã. Sim. Certo? No eixo dessa fala, eu gostaria de encaixar a seguinte pergunta. Você citou anteriormente aqui, por exemplo, a história da revolta dos malês, que, ao meu ver, revolta já é um jeito de diminuir a importância daquilo que foi a tentativa da criação de um Estado muçulmano negro africano na Bahia. A Bahia hoje poderia ser um país à parte do Brasil, um outro país, e seria provavelmente um reinado muçulmano negro aos moldes do que acontecia na África, como o Califado de Socoto, por exemplo. A história da revolta dos malês teve participação significativa na sua conversão, ou a ciência desse fato histórico veio depois da sua charrada? Não, olha só. Na cronologia do meu processo, o levante dos malês, ele vem no momento em que a gente está em busca de uma nomenclatura para o nosso coletivo. E a gente precisava ter a compreensão de algum nome que pudesse ter um significado
sobre aquilo que a gente gostaria de ser. A gente não tem a pretensão de ser perfeito, mas a gente queria ter uma referência muito próxima de algo bom que a gente pudesse seguir e ter como norteador. O que os malês fizeram, naquelas condições que eles tinham no começo do século, chegando aqui mesmo com todos os conflitos, chegaram aqui, se organizaram, criaram mesquitas. A gente fala a primeira mesquita do Brasil, se eu não me engano, as pessoas colocam como Mesquita Brasil. Mas essa mesquita, ela deve ser... não, está de longe ser a primeira mesquita do Brasil, né? Nós tivemos muitas articulações que viabilizaram essas mesquitas. A gente teve articulação capital para poder organizar a compra da liberdade de muitos irmãos muçulmanos. A gente teve tradições, festas religiosas mantidas mesmo diante de tamanha opressão e atrocidade que estava colocada para eles. Então nós estamos falando de um povo que realmente é fora da caixinha. Não que os demais povos que estiveram aqui, que lutaram, que fizeram seu papel, não tenha também sua importância no processo histórico de luta e libertação do povo negro. Mas eu estou dizendo para você que eles tinham um diferencial. O álcool era um deles para nós. A gente não gostava da questão da bebida, era um problema para nós. A maioria de nós teve problemas com álcool dentro de casa. E quem já vivenciou isso dentro de casa, eu não preciso nem dizer, é só puxa um pouco para trás e tenta lembrar da sua juventude. Você vai entender o que eu estou dizendo. Ninguém escapou disso aqui, tá ligado? Sabe qual é o mal disso daí? Eu falo, os caras não bebem, os caras letrado, conhecedor, leitor, escreve e tal. Olha o nível de gente que chegou aqui. E olha como eles conduziram as lutas aqui. Olha o diferencial das lutas daqui. E quase tomaram a Bahia naquela noite. Enfim, baseado em todas essas referências, ela sim foi um instrumento de falar, opa, preciso conhecer melhor essa religião. Mesmo sem ter uma única referência próxima. Eu tinha o quê? Eu tinha no Malcolm uma referência política e que tinha, obviamente, a questão religiosa ali envolvida, mas a gente, na minha juventude, a gente sempre ficava abrilhantado, né? Com a forma a qual ele se articulava, falava, se orientava e orientava os outros, e como ele desconstruía toda a falácia branca sobre a forma que o racismo entrava e operava nas comunidades negras no mundo. Então o que ele fez foi realmente algo que é como se você abrisse cadeados na mente das pessoas. E talvez de uma forma muito mais ampla do que ele poderia imaginar em vida, né? O quanto de cadeado o Malcolm abriu para você poder entender um pouco do que está acontecendo com a tua vida. Então o Malcolm ele foi um instrumento importante. Então você tem Levante dos Malês e uma referência de sangue, porque eu sou a minha mãe é de Feira de Santana. Meu pai é de João Alfredo, Pernambuco. Eu tenho sangue baiano nas veias e sempre quando eu vou lá, para mim, eu sempre falo para mim, vocês são mais meus irmãos do que qualquer outro povo. Né? Eu sinto toda a energia que esse povo me traz. Eu sou muito bem recebido lá, graças a Deus. Eu tenho uns irmãos importantíssimos. E eu falo para você que essa ancestralidade, ela grita nas nossas veias. Então, a gente foi começar a buscar isso. Então, quando a gente teve o meu primeiro acesso a um livro religioso, foi através do meu irmão Queto, que conheceu um africano no baile do Chopapo, um baile tradicional das baladas blacks do ABC, né? Da Chic Show. Em uma das primeiras festas que o Chic Show começou a fazer, no final de 89, 88, quando a Chic Show chegou pesada, né? A gente começou a frequentar aqueles bailes e tal. A gente teve acesso a esse irmão. E esse irmão, a gente levou ele para o MNU, teve uma conexão com o MNU e tal. E ele morava na mesquita, tinha uma relação. E isso meu irmão me contando, porque ele que fez esse primeiro contato e posteriormente ele foi mandando algumas coisas para ele, né? Teve um irmão também que era muçulmano, não é mais, o Edson Dal Negro,
é um cara histórico, né, do Dal Negro, né, um dos fundadores, se não me engano, também era muçulmano na época. Depois a gente foi ver isso, pegou até livros dele e materiais dele, porque ele já não estava, ele é um dos que infelizmente passou por esse desgaste que a gente está falando, mas ele mandou materiais para a gente, etc. E a gente foi ler. Então, o primeiro livro que eu tive a oportunidade de ler foi o Mohammed, Mensageiro de Deus, que é um livro que resume a história do profeta Muhammad. Então, você tem a questão militante, te traz a sua identidade, né? A questão política também fortalece pelo aquilo que o Malcolm representou já em tempos modernos, já que era próximos, né, da nossa época. E aí você tem os livros religiosos que aí demonstra para mim o que realmente essa religião representa. Qual era a concepção, quem era Mohammed no contexto dessa religião, né? Como eu tive base cristã, como que essas concepções cristãs e anteriores, né, se concebiam, né, dentro dessa religião. Então, esse livro ele foi fundamental. Depois eu li o Islã em Foco e comecei a ler outras literaturas que foram fundamentais. E na mesquita tinha uma tonelada de livros, quase se perdendo todos. Ficava na parte de baixo da mesquita, onde hoje é um restaurante e tal. Tinha dezenas ou até centenas de tatumes e tinha vários livros. Então a gente pegava esses livros e ia destruir na quebrada, porque a gente... sabe quando você descobre um tesouro? Aí você fala, eu preciso que essas pessoas tenham esse mesmo conhecimento que eu tive. É algo muito precioso para eu guardar só para mim, para eu ficar quieto, para eu deixar, sabe? Então a gente começou a ter um papel muito importante. A gente já tinha um papel de militância, de ir para as ruas levar os panfletos da Raúça. Os panfletos da Raúça eram feitos uma síntese das principais lideranças negras, nacionais e internacionais. E a gente também lembrava datas, a gente tinha um trabalho. A gente já fez algumas exposições sobre o malês, a gente fez algumas conexões com a academia nesse sentido, no intuito de trazer uma perspectiva nossa sobre todo aquele contexto histórico que nos fez ser o que a gente era. E eu não sei qual que era a lógica dele, mas assim, as pessoas nos viam de um outro olhar, tanto que vinham as mídias atrás da gente, porque falavam, como assim? Jovens negros que não estão bebendo, que não estão se drogando, que defende conceitos muito, muito sérios para a idade deles e pregando isso nas suas rimas, nas suas ações, que estão ali fazendo o trabalho. Então isso para eles era muito, muito forte. Então tudo isso fez a gente chegar até a religião. Então a gente conheceu dentro do movimento hip hop, o movimento negro, o movimento hip hop também me apresentou indiretamente o hip hop, ou o Islã. E o Islã que eu pude conhecer foi o Islã sunita, que atendeu todas as interrogações espirituais que eu tinha para aquele momento da minha vida. Assim como atendeu do meu irmão. E a gente, durante muito tempo, a gente não era muitos muçulmanos. A gente ainda já não é muitos, mas a gente era muito pouco. E a gente tinha um ao outro para se defender. Então, eu e o Queto era uma parceria de irmandade muito forte que a gente se defendia. Quando a gente vinha a interrogação, a gente se debatia para se fortalecer. E isso, eu acredito, também seja um ponto fundamental para a manutenção. Mesmo depois de tantas investidas que a gente teve contra a nossa existência nessa condição, mas a gente se fortalecia. A gente ia para os outros espaços. Mas só que hoje a gente pensa assim, a gente não tem que ser mais assim. A gente não tem que ter só muçulmano cascadura que vai tomar porrada e tal, vai passar no corredor polonês para depois falar, esse agora é muçulmano. É um erro grave. É um erro grave que a nossa comunidade, infelizmente, ainda está passando. A gente entende que você tem a Mesquita Maria, lugar maravilhoso para receber muçulmanos. E deixo para vocês a indicação. Vá na mesquita. A Virgem Maria, o Centro Cultural Islâmico do Cambuci. Vai nesse lugar, conhece. Você vai ver como é diferente você chegar nesse lugar, como você vai ser recebido, como você vai trocar ideia.
sabe, a pluralidade cultural que aquele lugar Verdade. tem, é a forma que as pessoas vão receber, independente de quem você seja, qual o rolê que você tinha antes, tá ligado? Isso é fundamental. Só que a gente demorou 30 anos para ver isso concreto. Você ir lá na mesquita lá de Embu das Artes também, você vê os irmãos, o trabalho que eles fazem maravilhoso. Não tem ninguém da comunidade lá que vai mexer com os caras, porque sabe o papel que eles têm para além das práticas das 5 orações. Aquela mesquita tem um papel fundamental naquela comunidade, e a gente viu aquela comunidade nascer. Isso para nós é orgulho, entendeu? Porque a gente rezou quando era um quartinho só. A Sumaia tem um trabalho muito bonito também. A gente rezava ali quando era um quartinho só. A gente ia sair de São Bernardo e ia até lá só para rezar e falar: nós estamos juntos nessas ideias. E quando os irmãos estavam na interrogação, nós também fomos lá para fortalecer. Então, quando eu vejo eles, a vitória deles é a vitória minha, sua, de tantos outros. Porque a gente tem que parar com isso, irmão. A gente precisa, enquanto muçulmano brasileiro, dependendo, minha origem do hip hop, movimento negro, a sua também, de repente tem outros irmãos que vêm de outra caminhada. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa realmente recuperar isso. Então o Islã, ele vem para mim num momento importante da minha vida, da minha busca especificamente espiritual. Não era por falta de orientação, não era por desvio de caráter, etc. E, enfim, cada um tem seus motivos. Não era modismo. Não era porque alguma coisa aconteceu, tá ligado? A gente, antes dos atentados, antes de novela, antes das pessoas falarem o que é Islã no Brasil, a gente já estava nessa onda, já estava nessa pegada. Então, o que eu quero dizer é que a gente hoje precisa criar os mesmos passos que o hip hop precisou criar para esses moleques que hoje estão ganhando dinheiro, vivendo bem, pá. Só que eles não podem apagar nós. Nossa história é única. E o Islã também. A caminhada que a gente engoliu seco aí durante alguns anos, ela tem que ser só um instrumento para que a gente possa se estruturar e ser. Porque a gente tem hoje, tudo bem, a gente tem uma Rosângela França, mulher excepcional. Não tem uma mulher muçulmana nesse Brasil que não sabe quem é essa mulher, que dedica a vida inteira dela pro Islã, tá ligado? É uma irmã muito valorosa. Você tem outros irmãos e irmãs. Eu tô citando uma pessoa que vem na mente no momento, mas eu tô falando, tem pessoas que estão carregando que ela filtra essa dor e tenta trazer o melhor delas para aqueles que estão chegando. A gente está longe ainda de alcançar a nossa meta. De um dia ter um lugar, como hoje tem Virgem Maria, de poder chegar em qualquer outra mesquita e também ter essa situação. Isso é importante para nós, assim. Talvez as pessoas não entendam isso. Acho que a pessoa chegou, você fez uma piadinha, uma brincadeirinha, às vezes para aquela situação ali, para ela foi o... Não, para ela às vezes ali acabou. Ali, numa piada sem graça, de uma fala infeliz, você acaba com a perspectiva da pessoa seguir para frente, mano. Quantos você já viu assim? Muitos. E aí você trabalha há muito tempo. Ó, irmão, tá aqui o livro, tá aqui as ideias, papel. Você anda com nós que vai ser daquele jeitão. Pá. O cara vem de longe, lá da borda da cidade. Mano? Pô, eu vi. Pega um dia de folga da escala 6x1. Mano, é zoado. Aí eu pego aqui, Nunca mais eu volto. vejo, por exemplo, o podcast do Galo. Tá ligado? O Galo andou um pouquinho, foi na nossa quebrada, algumas ocasiões antigamente e tal. Talvez essas frustrações, ele também pegou, talvez essas caminhadas, tá ligado? Mas quando eu vejo ele falando do que ele passou, cara, é muito triste. Eu acho que as pessoas têm que, os nossos irmãos têm que refletir isso também. Verdade. Irmãos e irmãs, qual é o nosso papel hoje aqui nessa pegada, sabe? Então, essa é uma preocupação. O Islã, para mim, é e vai ser e sempre será o meu alicerce do que eu sou, e eu agradeço ao hip hop e ao movimento negro por indiretamente ter feito isso, mesmo sabendo que quem encaminha ou extravia as pessoas é Allah subhanahu wa ta'ala. Não tem outro mais situação. Tem pessoas que hoje estão firmes no Islã por causa de receber um panfletinho na rua, no farol, tá ligado? Daquele jeitão, panfletinho, ou até falar, lê isso aí, pá. E tem aqueles que, mano, teve todo carinho, foi em congresso, teve bajulação, teve toda aquela fita, deram tudo na mão bonitinho e de repente Deus falou para essa pessoa, não foi a mesma, não deu a liga, tá ligado? Então a gente sabe que isso interfere muito de quem tá nessa caminhada, mas a gente tem, uma vez dentro, nós temos o papel de fazer essa mudança, tá ligado? Na sua opinião, Nerê, qual a maior contribuição dos malês para os jovens negros dessa geração aqui que eles precisam saber? Irmão, os caras viviam numa adversidade muito, mas muito
e foi muito maior do que a gente vive hoje nas quebradas. Muito maior. Assim, a gente tem nossos capitão no mato? Nós tem. Não tem aqueles caras querendo zoar a nossa caminhada atrasalado? Tem. Tem X9? Tem. Eles também tinham tudo isso, mas só que num nível, numa situação muito mais crítica. Os caras vinham de um conflito no continente africano que era muito denso e que eram grupos que tinham um conflito e uma situação muito, muito complicada de relações. Mas tiveram que aprender a lidar aqui, tiveram que aprender a se organizar enquanto um grupo só. Eles conseguiram encontrar no Islã uma forma de organizar e se respeitar, independente do grupo étnico pelo qual eles pertencem, mas uma forma de se organizar e combater aquilo que estava sendo o seu principal algoz, que era toda aquela estrutura racista que estava colocada sobre eles. E mais, eles tiveram que se organizar. Então eles usaram a língua árabe, que foi inclusive aprendida também aqui em território brasileiro, né, pelos imãs que nós tínhamos, que repassava esse conhecimento e através das escrituras árabes começaram a se articular para sair daquela situação absurda, né, que eles estavam colocados. Eles usavam parte do que eles ganhavam como escravos de ganho, tendo a oportunidade de pegar parte desse dinheiro e colocar em um banco que os caras já tinham naquela época e juntar dinheiro para poder libertar os seus iguais, principalmente aqueles que eram as suas lideranças. Né? Os caras fizeram mesquitas na cara dos caras com outro nome, usavam outros adjetivos para poder para poder existir, mas ali eles fizeram orações, fizeram festa de Eid, fizeram toda uma estrutura de existência. Então, quer dizer, os caras eram é um tipo de realidade que a gente tem que olhar ela e falar, porra, os caras conseguiram fazer tudo isso, velho. Naquela situação, com o racismo, com a escravidão comendo solta. Qual a possibilidade da gente poder ser, dentro dessa realidade que a gente vive hoje, mesmo com todas essas diversidades, como a gente consegue mudar a nossa vida? Como é que eu posso mudar a vida dos outros? E a gente sabe que hoje o conhecimento é o maior instrumento de luta que a gente pode ter, é o conhecimento. E é o que eles estão tentando negar para a gente continuamente. Se você tiver entretido, meu amigo, com o mínimo para você se manter em pé, para se alimentar, e o mínimo para você ter o descanso e continuando prestando serviço ininterrupto para esses caras, é esse tipo de gente que eles esperam da gente. Mas a gente tem que ter a atitude e a ação de poder pensar de forma diferente, de poder ampliar nossas possibilidades e crescer e se desenvolver. O conhecimento é o primeiro fato. E esse conhecimento que fez muitos dos nossos sair do limbo que o racismo nos coloca. Então não tem outra forma, tá ligado? Os malês é o maior exemplo para mim desse tipo de reinvenção de quem você é para poder mudar a realidade que te foi imposta. Nós estamos numa situação hoje muito complicada dentro de muitas quebradas. E a gente sabe que se a gente não se reinventar, não reconstruir nossa realidade, não poder ser instrumento também, não só para nos libertar, mas libertar aqueles que estão do nosso lado, com referências positivas, porque a gente já está cansado também de má referência, porque crescer com má referência você tem também. E a gente sabe qual é o caminho e o destino dessas referências. A gente está tentando criar outras formas de referência para você crescer com saúde, com a mente sã, corpo são, né? E focado no seu bem-estar, não só seu, mas de todos aqueles que estão ao seu entorno. E ser uma referência para aqueles que vão chegar. Então, isso é uma coisa que eu acredito piamente que os malês, eles nos trazem através da sua história. Eu acredito, leia a história dos malês, procure saber e, principalmente depois, busque saber o que a religião fez por esses povos. Ô Nerê, de Zumbi dos Palmares a Fernando Holliday e Sérgio de Camargo. Ovelha branca da raça, traidor, vendeu a alma ao inimigo, renegou sua cor. Negros à direita, que atacam militantes e os acusam de serem vitimistas. Quais lacunas de compreensão histórica apresentam os pretos e pretas que aderem a estas ideologias? A gente tem alguns fenômenos que é produzidos a partir de alguma forma de ascensão que o nosso povo teve mediante aos resultados de lutas históricas
que são constituídas aí principalmente pelos movimentos negros, pelas articulações. A gente teve algumas conquistas, mesmo que ainda a gente vivencie uma dificuldade, a gente tem algumas conquistas importantes. E essas conquistas viabilizaram condições para que alguns dos nossos tivessem acesso a coisas que, infelizmente, muitos dos nossos ainda não teve acesso. Então, os caras tiveram acesso a uma educação, a um trabalho diferenciado, mas não porque... É porque realmente a gente teve que escancarar muita porta para a gente chegar em alguns espaços. Então, quando a gente consegue chegar em alguns espaços, as pessoas, algumas delas, optaram em ser porta-voz de todo aquele pensamento que a gente combateu durante tantos anos em nossa caminhada. E esse papel de porta-voz vem de bom agrado para aqueles que sempre defenderam pensamentos contrários à nossa emancipação. Eles vêm de bom grado porque eles são os porta-vozes de pensamentos profundamente racializados, a ponto de tentar tirar, né, de nós o direito de protestar sobre tudo aquilo que eles causaram conosco, né? E uma vez que essas pessoas conseguiram se beneficiar com o processo que eu digo, processo de conquistas que o movimento negro conduziu durante a sua existência, suas manifestações, essas pessoas não reconhecem tal feito e passam a ter um papel contrário, que é aquilo que eles sempre quiseram. Então, esse tipo de gente detém uma estrutura, um poder que esse outro segmento racista, em sua grande maioria, detém, para potencializar esse tipo de voz, de desqualificar construções históricas, de poder dizer que hoje a cota, por exemplo, não vale a pena. E outras tantas questões que são colocadas hoje nesse tipo de diálogo que eles têm. Ao mesmo tempo que quanto mais eles questionam as defesas do movimento negro, mais seguidores desse tipo de preceito são seguidos. E a gente vivencia uma mudança radical da forma de pensar do povo negro como um todo. A gente tem hoje uma certa elite negra, a gente tem uma certa gama de pessoas que se sobressaíram sobre uma realidade, como eu já disse, né, construída através da luta do movimento negro, mas que de alguma forma eles usam isso ao contrário das nossas necessidades. Então essa contradição, ela se amplia. Essa contradição, ela precisa ser combatida de forma acadêmica, política, né? E de outras formas se forem necessárias, mas ela precisa ser combatida com fatos, né? E essa é a questão que talvez eles ainda não conseguiram desconstruir como um todo, porque quando você começa a levantar fatos, você começa a ver como as defesas que nós fazemos são baseadas a partir de números que afetam diretamente a nossa população. E são pensamentos históricos, de construções históricas que não vêm de um iluminado e vêm de uma gama de debates e construções que faz mostrar o quão é importante ter determinadas políticas que ainda estão longe do ideal, mas que a gente já conquistou. E eles, por sua vez, vão capitalizar, eu acho assim, um grupo de sociedade racista tem por perspectiva capitalizar pessoas que possam fazer esse tipo de discurso para tentar desconstruir, porque no final das contas a gente está falando sobre perda de poder, perda de direitos, que historicamente, aquilo que chama-se de direito, na verdade é concessões que o sistema escravocrata propôs ou criou para essas pessoas herdarem essa realidade que hoje eles têm medo de perder. Porque a gente vai crescer. Pode colocar qualquer fantoche para falar, pode tentar, a gente está crescendo, a gente existe, mesmo com tanta morte, com tanta exploração, com tanta coisa, a gente continua existindo e vamos continuar resistindo. Então essas pessoas é parte de um processo, de uma releitura que o movimento negro, inclusive, precisa fazer sobre quem são e para além daqueles que a gente já identifica como inimigos da caminhada que a gente tem que fazer. Irmão Nerê, aproveitando o que você falou anteriormente de ideal, a esquerda atualmente contempla as pautas da comunidade negra? Meu irmão, já faz algum tempo
que a partir do momento que eu vejo que muitos quadros do movimento negro perderam muito sua intervenção a partir do momento do fator deles comporem, né, um Estado, e esse Estado, quando ele tem alguns erros que deveriam ser devidamente pautados às suas respectivas críticas e análises, você começa a ver que essas pessoas passam a ter um discurso diferenciado por fazer parte da estrutura. E a gente questionava isso muito, é um debate muito intenso, né, que a gente fazia sobre esse papel, né? Porque aquele dirigente que antes estava na rua, às vezes fazendo aquela construção de luta, quando ele está dentro da base do governo, talvez ele acabe tendo um papel de tentar abafar o problema, diminuir o impacto, né? Diminuição de danos, né? Aquela política. E isso, lamentavelmente, tem percebido muito. Isso também reflete na forma de organização das articulações do movimento negro como um todo, né? Mas, por outro lado, tem pessoas que ainda conseguem disseminar ações concretas, né? E que têm suas pretensões político-partidárias porque entende que esse é um caminho. Eu particularmente, eu acredito que tem outros aspectos de luta que são necessários serem feitos a ponto da gente ter autonomia para poder tomar qualquer outro ponto. Eu acho que a própria autonomia se passa pela reestruturação de reconhecimento de quem nós somos, o que acontece com a gente e o que a gente precisa fazer para mudar a nossa realidade. É uma coisa muito de base estrutural e que não depende de governo. Não é uma ação que é governamental, é uma ação que tem que ser feita mesmo dentro dos seus espaços de atuação, de você se organizar, você ser um instrumento de luta e de mudança, de ação e de postura para que você tenha o fruto dessa mudança, usando os mais diversos formatos de luta possíveis. O hip hop é um deles. Da hora. Nós estamos nos aproximando dos momentos finais da gravação desse episódio. Vou aproveitar o momento para te agradecer mais uma vez o carinho que você tem por nós e a sua humildade em ter aceitado esse humilde convite e ter colado aqui no nosso projeto para dar uma contribuição que eu tenho certeza que é uma contribuição insubstituível, ou seja, só você poderia trazer essa colaboração para a gente através da sua luta, da sua experiência, da sua caminhada. A gente fica muito feliz de poder compartilhar de todo o resultado dessa trajetória bonita que você construiu. A gente também aproveita esse momento, falo em nome de todo o Projeto Salam Aleikum, de agradecer pelas contribuições valorosas, insubstituíveis também que você deu para o hip hop, que você continua dando para o hip hop, para o movimento negro, para o Islã de modo geral, e funcionando aí como uma luz no meio de tanta escuridão, das trevas da ignorância, as armadilhas do racismo estrutural. E você tem sido um irmão muito valoroso nessa caminhada durante todos esses anos. Foi referência para mim, continua sendo, é referência para muitos e muitas. Muito obrigado, meu mano Anerê. Esse espaço fica reservado para suas considerações finais. Se você quiser deixar uma mensagem mais direta, você pode olhar para essa câmera aqui para falar com a nossa audiência e deixar uma mensagem bem bacana para eles. Eu, em nome do Salam Aleikum Podcast, quero agradecer a nossa audiência, as pessoas que ficaram assistindo esse episódio até aqui. Gostaria de pedir para essas mesmas pessoas para que elas abracem o nosso projeto, porque isso aqui é feito de pessoas, isso aqui não é prédio, isso aqui não é estúdio, isso aqui é pessoas. Isso precisa das pessoas, as pessoas são o grande sentido disso aqui existir. Então a gente fica muito feliz com o reconhecimento da comunidade de um modo geral, tanto a comunidade islâmica como pessoas dos mais diversos segmentos que têm abraçado o projeto. A gente fica muito feliz com o resultado, mas nós ainda precisamos ganhar um corpo muito mais sólido. As pessoas precisam se inscrever no canal, as pessoas precisam compartilhar isso com amigos e familiares, porque só dessa forma que a gente vai crescer. O Salam Aleikum, ele
vem se estruturando também com a colaboração das pessoas que mandam perguntas, que indicam convidados, que respondem lá as caixinhas de perguntas dando sugestões, trazendo sugestão de pauta, sugestão de convidado pra gente. Isso pra gente é muito importante, porque a gente conseguiu formar em torno desse projeto uma comunidade, pessoas que estão a fim de discutir essas temáticas tão caras para nós na atualidade, seja você preto, branco, muçulmano, não muçulmano, comunista, ateu, não importa. Religião de matriz africana, essas pautas, como as que o Wanderlei abordou nesse episódio, elas são de interesse de todos. Todas as pessoas que estão conscientes da atualidade, elas têm capacidade e condições de compreender a importância que tem essas pautas para que a gente construa de fato uma sociedade plural, democrática, laica, com respeito a todas as religiões. Eu acho que é por aí. Firmeza. Certo? Eu agradeço, né, a todos os envolvidos no podcast, né? Salam aleikum. Eu acredito que é uma iniciativa fundamental hoje para a gente poder ter outro viés de conhecimento, informação, ouvir as pessoas que têm determinadas vivências dentro do mundo islâmico no Brasil. É fundamental para você entender a complexidade e também qual é o seu papel para fazer a coisa acontecer, fazer as coisas realmente se tornarem melhores, né? Para o nosso dia a dia enquanto muçulmano, enquanto preto, enquanto brasileiro. Enfim, é fundamental a gente ter isso. Eu também deixo uma reflexão aos nossos irmãos das mesquitas que já tem um padrão e tem uma história e que tem, né, as suas culturas ali estabelecidas, para que tenha essa discussão entre si, para pensar qual é o formato, qual é a forma de receber essas novas pessoas, como fazer as coisas, porque o Islã está crescendo. As pessoas vão chegar e, se for pela vontade de Deus, é inevitável que a gente tenha esse crescimento. Então, é fundamental que a gente também faça nosso papel de reinventar o formato das relações entre as pessoas, né? Saber a forma que a gente vai lidar com essa realidade que está cada vez mais presente em nossas mesquitas. Eu acho que é fundamental isso. Eu venho de um momento, acho que é importante refletir. Eu venho do momento onde há 1 ano e meio, eu tive um infarto, quase deixei essa vida. E depois desse momento eu fiquei focado 100% na minha recuperação. Isso para mim foi importante, sabe? Para entender o meu papel aqui. Eu falei, Deus que me deu essa nova oportunidade, obviamente me faz refletir qual vai ser o meu papel daqui para frente nesse sentido, né? Então, acho que é fundamental também a gente, cada um, assumir a sua responsabilidade sobre essas mudanças, né? Essas mudanças são coletivas e também são individuais, né? O que eu, indivíduo, posso fazer para melhorar a relação daquele que está chegando agora? Como que eu posso ajudar aqueles irmãos que estão na quebrada também e que estão sem entender o que está acontecendo ao seu redor? Seja pela falta de grana, de trabalho, saneamento, de saúde, enfim. Como a gente pode mostrar para eles que existe uma realidade que está contra a sua existência e como ele pode resistir a essa realidade? A gente tem que ter esse papel, né? E aqui esse podcast, o interessante é trazer que existem muçulmanos de quebrada pensando no coletivo e tentando criar uma mudança nessa situação. Acho que é fundamental. Eu estou participando de um projeto, né, que vai começar provavelmente em agosto, que é um documentário sobre a posse Hausa, a existência, como que se deu, que da hora, hein? Toda a nossa estrutura. É um projeto. Primeira mão aí, o Salam Aleikum Podcast traz para você essa boa nova, hein? Da hora. A gente tá sendo feito já, o projeto está na mão do nosso irmão Black Alquimista. Legal. Que é um dos produtores aí da Hausa, que está nessa área também de cinematografia, enfim. E espero que a gente tenha até o meio do ano que vem já esse projeto à disposição. Eu acho que é um instrumento importante. É nós contando nossa própria história na nossa ótica, e é algo que é importante a gente ter, né? E também falar para vocês, assim, eu tenho acompanhado o podcast, eu vi muitos debates profundamente interessantes para ter uma compreensão da nossa realidade. Então, se você está vendo agora esse vídeo, sugiro que você veja outros capítulos daqui do podcast, entendeu? Salam Aleikum, e ver
o grau dos debates e das realidades que foram aqui colocadas, tanto para a questão política quanto religiosa. E também começar a desenhar como a gente pode fazer essa situação mudar. Então, eu não posso esquecer de citar o irmão Melik, que passou por aqui. É um trabalho, o que ele falou é muito, muito bacana. Um irmão maravilhoso que abriu muitas vezes a porta dele lá na quebrada dele. A gente já fez muito evento lá na quebrada dele. Saiu do ABC para fazer lá e ele também já colou em muitos dos nossos. Se tornou um irmão Raúça. Então a gente tem alguns irmãos que se tornaram Raúça, que são muçulmanos até hoje, né? E que a gente sabe que tem uma história. E o Lelê, a gente tem parceria, a Irmandade também. Um forte abraço. Minha família, né, minha esposa, que me tolera todos esses anos com todas as minhas contradições, minha filha, né, que também sonha em viver uma convivência islâmica bacana para ela poder se fortalecer e ser uma referência também dentro da nossa comunidade. Então, todo é um processo e a gente tem que ser parte dele. Deus me deu essa oportunidade de dar mais uma cotinha nesse mundo. Então, que seja de uma forma que eu possa ajudar as pessoas a alcançar esse objetivo, né? De ter uma comunidade muçulmana forte, que respeite as diversidades dela e que compreenda que, estando no Brasil, ela vai lidar cada vez mais com as pessoas entrando no Islã, porque essa religião é maravilhosa e sugiro que vocês venham conhecê-la com propriedade, sem forçar nada. Vai lá, lê, questiona mesmo, entendeu? Porque foi assim que eu cheguei até aqui e eu sei que muita gente, quando lê e descobrir o que essa religião representa, vai também se maravilhar com o seu conteúdo e com os seus propósitos. Firmão, valeu do Shabbat, da hora mesmo, obrigado pelo convite. A gente já entrevistou você, eu acho que você se lembra, há muitos anos, quando vocês receberam um prêmio lá na Cooperifa. Na Cooperifa. Tinha um irmão, inclusive, que veio a falecer depois de um tempo, eu esqueci o nome dele. O Neto, né? Que Deus o tenha, né? E sei como que a caminhada de vocês foi dura para passar por tudo isso, até chegar aqui. E eu tenho ciência como isso é importante a gente fazer um trabalho para que a gente tenha irmãos que venham e sintam bem recebidos, bem recepcionados. E esse espaço que vocês criaram é, com certeza, um instrumento importante para você ampliar seu conhecimento sobre o Islã, sobre uma outra ótica. E aí, espero ter deixado uma boa contribuição aqui para vocês refletirem. Obrigado mesmo pelo espaço. Da hora mesmo. Sem palavras. Nós, Diego. Esse é o Salam Aleikum Podcast, firmeza total. Muito obrigado, Deus. Mais um dia, mais um episódio. Valeu, Impulse Rec. Obrigado, Nerê, Mano Queto, toda a posse Raúça, todo o pessoal que construiu essa parada bonita da qual a gente se orgulha muito de falar a respeito, de documentar e levar para as próximas gerações saberem que houveram guerreiros e guerreiras valorosos de luta que estruturaram toda essa parada através das posses, dos coletivos e com certeza deixaram frutos para as próximas gerações. Yala Habib, eu sou o Sharif Shabazz, obrigado por ter acompanhado esse episódio. Tamo junto, Salam Aleikum Podcast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم